Porque todo número elevado ao expoente zero dá 1. Sente só, quando a gente estuda potências, é fácil de entender, por exemplo, o que acontece quando a gente eleva 5 ao cubo. Se o expoente é 3, basta multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes seguidas. 5 vezes 5 vezes 5. Mas e quando o expoente vale zero? Para entender isso, você precisa lembrar de duas coisas. A primeira, quando um expoente não aparece, é porque ele vale 1. Já a segunda é a famosa divisão de potências de mesma base, em que a regra é conservar a base e subtrair os expoentes. Agora pensa comigo, quanto dá 5 dividido por 5? A resposta é 1, certo? Porém, se você revelar os expoentes um em cima e um embaixo, essa mesma fração também pode ser observada como uma divisão de potências de mesma base. Usando a regra da divisão, o resultado é 5 elevado ao expoente 1 menos 1, o que é o mesmo que 5 elevado na zero. E isso vale para qualquer potência, desde que a base não seja outro zero. E mais uma vez fica provado que a matemática é a melhor de todas. O rapaz lá atrás dançando é engraçado, né? Mas não é por isso que 5 elevado a zero é 1. E o que me chamou a atenção nesse short, fora o equívoco, é a quantidade de visualizações. Eu tenho quase 600 mil visualizações. Sem contar os mais de 500 comentários, eu vi apenas alguns. Sempre me perguntei isso, mas nunca fui atrás de entender o porquê. Obrigado. Sempre ensino como regra, nenhum professor que tive explicou isso. Se explicassem, facilitaria muito o aprendizado. Excelente explicação e ainda lembrou de mencionar sobre o zero. Tenho quase 30 anos de idade e nunca me explicaram isso, incrível. Lembro que perguntei para uma professora isso na hora que ela explicou, minha mente clareou muito. Achei que iria morrer sem saber porque quando se eleva a zero é 1, valeu professor. Enfim, tem outros comentários aqui. Então, a gente tem 600 mil visualizações, a gente sabe que essas pessoas que visualizaram, elas passam para outras pessoas, que passam para outras pessoas, né? Então tem muita gente que entendeu de forma errada. Esse professor, ele quem conhece sabe, com uma didática maravilhosa, invejável, né? Aconselho fortemente a seguir a página dele, tem quase 800 mil inscritos. Mas nesse short aqui ele se equivocou e eu vou discutir um pouco sobre isso com vocês. Então o que nós temos? Nós temos os números naturais, nós temos os números inteiros, os racionais e os números reais. Então está acontecendo o seguinte, eu estou multiplicando um número A vezes A vezes A vezes A, por exemplo. E aí eu quero, para simplificar, para não estender essa multiplicação para, por exemplo, 1000 fatores A, eu quero dar um símbolo para isso, para eu poder simplificar, para quando eu for calcular algo maior, né, uma potência maior, com uma quantidade de A maior, essa simplificação ajude. Então, deram uma definição para esse tipo de fenômeno aqui. Qual fenômeno? Multiplicar um número por ele mesmo algumas vezes. Então, o símbolo que foi dado foi, você coloca o número e em cima coloca a quantidade de vezes que ele aparece. Poderia ser esse expoente à esquerda, poderia ser como índice à esquerda, poderia ser como índice à direita, poderia ser como algo superior ou como algo inferior, não importa. Poderia ser, por exemplo, algo bem maior aqui em cima, não tem... A notação pouco importa nesse momento, importa para a simplificação, né? O que eu estou querendo destacar aqui é o que essa notação significa. Esse significado tem que ser rigorosamente claro e sem nenhuma ambiguidade. Tá? Então, quando tiver aqui 4 números A sendo multiplicados, eu vou colocar o 4 aqui em cima. 4 vezes. O A aparece. E quando tiver 3? E quando tiver 1? Então, o A elevado a 1, eu vou definir como sendo o próprio A. Inclusive, ninguém pergunta isso. Por que A elevado a 1 é igual a A? Essa é uma pergunta que deveria ser feita também. Porque notem, pessoal, o meu professor ele dizia isso. Ele dizia que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Né? A gente vê tantas vezes o A elevado a 1 aparecendo que aparenta ser natural que o A elevado a 1 seja o A. Mas ele só é o A por definição. Porque antes eu tinha o A, eu tinha o número 5.
e agora eu acrescentei um 1 como expoente à direita. Eu preciso definir isso. Isso é uma nova nomenclatura na matemática. Então você precisa dizer quem é o 5 elevado a 1. O 5 elevado a 1 eu vou definir como sendo 5. Por quê? Porque eu quero que seja assim. Porque o meu desejo é que esse expoente que aparece aí no canto superior direito do número represente a quantidade de vezes que esse número aparece quando eu estou multiplicando. Então é natural colocar 1 ali e aparecer só uma vez um número. Mas poderia ser um número embaixo, um índice, tudo bem? É por definição isso. Então a elevado a 1 é igual a A. E agora eu defino por indução para todos os números naturais. O que é o A elevado a n mais 1? É, por definição, o A elevado a n vezes o A elevado a 1. Então, A elevado a 2, por exemplo, é o A elevado a 1 vezes A elevado a 1. Como eu já tenho a definição do A elevado a 1, eu consigo definir o que é A elevado a 2, A ao quadrado. O que é A ao cubo? É A elevado a 2 vezes A elevado a 1. O A elevado a 2 eu já sei quem é, então eu estendo para todos os números naturais, tá? Essa é uma definição por indução, por recorrência. Ok, então eu tenho agora uma definição precisa, rigorosa, sem ambiguidades do que significa um número elevado a um número natural. Esse cara aqui, natural. O que significa isso? Significa a quantidade de vezes que o número aparece quando eu vou multiplicando ele por ele mesmo. Tá? Ponto. Quando eu tenho essa definição bem posta, aparece uma propriedade. E propriedade aqui é demonstrável. Você consegue prová-la. Isso aqui é um resultado. Qual é o resultado que aparece? O resultado é, quando você multiplica a elevado a uma potência vezes a elevado a outra potência, a gente chama potência esse número em cima, né? A elevado a m vezes a elevado a n, o m e o n são números naturais. Resultado, você repete a base e soma os expoentes. Tá? Tem que provar isso. Isso é a demonstração por indução também. Tá? Tem que provar. É uma propriedade da potência. Essa propriedade aparece exatamente porque eu defini potência da forma que ela é. Então, essa propriedade eu consigo demonstrar. Tá? É um lema. É um resultado. Ponto. E olha que legal. Essa propriedade é que vai nortear todas as outras definições. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Essa propriedade é a famosa propriedade, né? Repete-se a base e faz o que com os expoentes, pessoal? E somam-se os expoentes. Somam-se os expoentes. Tá? A gente define a base, vocês já conhecem, o expoente como esse número lá de cima. Então, essa propriedade, que é esse lema aí, vai nortear para a gente definir todas as outras potências de A. Sejam potências com expoente negativo, inteiro, por exemplo, potência quando o expoente é zero, potência quando o expoente é número racional e potência quando o expoente é um número real. Por exemplo, por que agora o A elevado a zero ele é 1? Sabe por quê? Porque a preocupação do A elevado a zero ser 1, a preocupação central é que eu quero que essa propriedade se repita para os demais números reais. Eu quero, por exemplo, que repetir a base e somar os expoentes seja verdadeiro para expoentes negativos. Depois eu quero que repetir a base e somar os expoentes seja verdadeira essa propriedade para expoentes racionais. Depois eu quero estender essa propriedade para expoentes reais também. É assim que é feito. Então a preocupação é o que é A elevado a zero? Vejam, eu defini expoente natural, porque os números naturais eles têm essa característica da contagem. Eu coloco lá o número 2, eu sei o que significa o número 2 como contagem. Eu coloco 3, eu sei o que significa. 0, o que é o A aparecer 0 vezes? É meio estranho. Essa estranheza que é causada nos alunos, né, é natural, porque eu começo definindo o expoente natural, que é a quantidade de vezes. Depois aparece o 0, né? E aí eu preciso dar uma noção disso. Mas essa noção, essa definição que vem A elevado a zero,
ela tem uma preocupação. Ela parte de um pontapé inicial. Qual é? Eu quero que essa propriedade continue válida. Para o número que eu defini, o a elevado a zero, seja ele 1, seja ele 2, raiz de 3, π menos 5, 0, eu quero que essa propriedade de repete a base e soma os expoentes seja ainda verificada. Então notem, não sei quem é a elevado a zero, não defini. Só defini para expoente natural que tem a ver com contagem. Mas eu quero que a propriedade seja verdadeira. Então, se eu quero que a propriedade seja verdadeira, vejam, o a elevado a 1 é igual ao a por definição. Eu defini assim lá em cima. Só que o a elevado a 1, o 1 é 1 mais 0. Certo? E notem, não sei quem é a elevado a 0. Não sei. Só que, se eu quero que a propriedade seja verificada, seja verdadeira, isso aqui é o mesmo que repetir a base e somei os expoentes de dois elementos com potência 0 e um com potência 1. Então, o a elevado a 1 fica aqui, multiplicado por a elevado a 0. Não sei quem é esse cara aqui, mas se a propriedade que eu estou preocupado, se ela é verdadeira para o a elevado a 0, que eu quero que seja, isso aqui é válido. Perceberam? Mas quem é a elevado a 1? A elevado a 1 é igual a o a vezes a elevado a 0. E aqui que está o grande lance, que não tem para onde correr. Se você quer que a propriedade de repete a base, soma os expoentes, seja verdadeira, o a elevado a 0 necessariamente é igual a 1. Você precisa definir como sendo 1. Por quê? Porque o a aqui é, portanto, né, jogar esse a aqui, ó, o a, esse a se cancela com esse na divisão, e o que sobra é apenas a elevado a 0 igual a 1. Eu não estou provando, notem isso, eu poderia definir sim o a elevado a 0 igual a 2, poderia, perfeitamente. Eu escrevo, vou lá, a elevado a 0, a partir de agora esse símbolo significa 2. Mas se eu defino como sendo 2, a propriedade de repete a base e soma os expoentes não seria verdadeira se eu definisse dessa forma. Então, por que o vídeo do excelente professor com uma didática invejável, né? Por que ele está equivocado naquele short? Porque ele parte do pressuposto que 5 elevado a 0 já é alguma coisa. E não é alguma coisa. Tá? Ele só é o 1 porque eu quero que a propriedade de repete a base e soma os expoentes seja verdadeira. Poderia não ser 1, tá, pessoal? Poderia ser qualquer outro número, por exemplo. E aí eu falar, olha, nos inteiros, no 0 não tem a propriedade de repete a base e soma os expoentes. Isso ocorre em outras definições, tá? Então, eu preciso definir o a elevado a 0 como sendo 1, necessariamente. Repetindo, para que a propriedade natural de repetir base e somar os expoentes seja verificada para os inteiros também. E aí, olha que interessante. Ninguém perguntou para ele porque, na verdade, eu acho que alguém perguntou para o professor, né? Mas ninguém pergunta de uma forma com tanta estranheza por que vale a propriedade de, na divisão que o professor fez, 5, por exemplo, 5 ao quadrado sobre 5 elevado a 1 é igual a 5 a 2 menos 1, né? Ninguém pergunta. Por quê? Porque se eu coloco aqui, se 5 elevado a 0 é 1, o que ele está falando é que 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5. De fato é. De fato é. Mas aqui está provando que é. O que também é falso. Na verdade, é uma definição. Por quê? Novamente pela preocupação. Vocês entenderam que o a elevado a 0 é 1 por necessidade para que a propriedade seja verdadeira, tá? E eu quero que a propriedade seja verdadeira também para os números negativos, porque eu quero estender essa propriedade para todos os números inteiros. Então, olha só, eu quero que quando eu elevar, por exemplo, ao número inteiro, eu quero que, independente do expoente ser inteiro, natural ou não, eu quero repetir base e somar expoente quando os fatores estiverem ali se repetindo. Então, aí eu faço a conta. 5 elevado a 0... Por exemplo, né, o a elevado a 0, eu já sei que é 1. Por definição, não provei. Defini, porque eu quero que a propriedade seja verdadeira. Só que 0 é n menos n.
n um número natural, por exemplo. Só que isso aqui repete base, somos expoentes novamente. Ó. Isso aqui é o a elevado a n vezes a elevado a menos n. Porque eu quero que a propriedade para os inteiros seja verificada, seja verdadeira. Eu repeti isso pelo menos umas 10 vezes nesse vídeo. Porque essa é a preocupação, pessoal. Não tem que demonstrar que 5 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1 porque convencionou-se que seja com uma preocupação, com um ganho enorme. Qual o ganho? Repete base, somos expoentes, é verificada, é válida para os números inteiros. É isso que acontece. Aqui, nos números negativos agora, por que 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5? Não é por demonstração. É porque tem que ser. Se você quer que a propriedade seja válida, só jogar esse cara para baixo. Quando você joga ele para baixo, 1 dividido por a elevado a n é igual a a elevado a menos n. Está dizendo o quê? Que não tem para onde correr. Para que a propriedade seja verificada, necessariamente que a elevado a menos n, para números negativos, tem que ser 1 sobre a elevado a n. Não tem para onde correr. Não é demonstração, é definição. Eu ponho que seja isso aqui é uma nova nomenclatura. Essa nova nomenclatura tem um significado rigorosamente claro, sem ambiguidades. Ele significa 1 dividido por a elevado a n. Esse 1 eu sei o que significa, esse quociente, esse traço, eu sei o que significa, e o a elevado a n eu sei o que significa, porque o n aqui é natural. Então o a elevado a menos 2, por exemplo, que antes não tinha definição, porque não existe menos 2 vezes o a aparece menos 2 vezes, não existe essa noção. Antes só existia o a elevado a n, com n natural. Depois apareceu o a elevado a 0, porque eu quero que a propriedade se preserve. Agora, para a propriedade ser preservada novamente, para números negativos, isso tem que ser necessariamente 1 sobre a ao quadrado. E aqui fica como um desafio, assim, eu não vou finalizar esse vídeo falando de todas as propriedades, definindo para números racionais, para números reais, mas fica como um incentivo, né? O que significa a elevado a 1 sobre 2, por exemplo? Qual é a definição? Né? É a raiz quadrada. Por que é a raiz quadrada? Tá? Por que é a raiz quadrada de a? Novamente, a preocupação para definir o a elevado a 1 sobre 2, 0,5, é a preocupação de que eu quero que nos racionais a propriedade repete a base, somos expoentes, também seja verdadeira. Eu quero uma definição que possua essa propriedade aqui. A elevado a meio mais 1/3. Então, qual é o valor de a elevado a meio? Qual é a definição de a elevado a 1/3 para que, com essa definição, a propriedade seja preservada? E depois, o próximo desafio é definir para uma potência que não seja racional, que seja irracional. Por exemplo, o que significa a elevado a π? Novamente, para que repete a base, somos expoentes, seja verdadeira. Então, a elevado a 0 é 1 por definição. E para finalizar esse vídeo, pessoal, para eu não ficar falando com vocês apenas por conta própria, eu trouxe aqui um livro do Elon Lages Lima, da Sociedade Brasileira de Matemática, um livro chamado Logaritmos, em sua 6ª edição. Na página 8, o Elon fala o seguinte, ele define a potência com n fatores a, estou colocando aí embaixo para vocês. Depois prova a propriedade fundamental dessa definição, e ele escreve, se quisermos definir a elevado a 0 de modo que a propriedade acima continue válida, seremos obrigados a convencionar que a elevado a 0 é 1, a fim de termos a elevado a 0 mais n, vezes n, igual a elevado a 0 mais n, que é a propriedade aplicada, que é igual a elevado a n. Então, a elevado a 0 tem que ser 1 para que a propriedade seja válida. No livro de logaritmos aí, do Elon Lages Lima.